Ó Senhor, neste momento em que meditamos em Tua Palavra, nós te pedimos, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, a fim de que possamos entender a Tua Palavra. Também, Senhor, que nós possamos colocá-la em prática e ser testemunhas dela em nossas vidas. Vem com o Teu Espírito e conduze o ouvir e o proclamar da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, queridos irmãos e queridas irmãs, é dirigida a toda a comunidade, mas de uma maneira muito especial aos nossos queridos confirmandos. Por favor, abram os ouvidos e o coração para ouvir agora o que o Senhor Deus tem a dizer a vocês. Convido o Tiago para colocarmos aí em tela o texto bíblico previsto para o dia de hoje. Palavra de Jeremias, o capítulo 8, os versículos 1 a 6. Está escrito assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos irmãos, queridas irmãs, de maneira especial, queridos confirmandos, Jeremias, capítulo 18, esse texto que nós lemos, é um dos textos mais sugestivos da Bíblia. O profeta Jeremias é chamado por Deus não para pregar um sermão, mas para fazer o sermão. Ele desce à casa do oleiro, aquele homem que produz os vasos tão bonitos de barro. Ele percebe que o oleiro dá forma e beleza a um barro que não tem forma. Esse importante relato de Jeremias nos ensina algumas lições muito grandiosas. E essa lição, por favor, é para vocês de maneira especial. Vamos ver quais são. Primeiro, o oleiro dá forma ao vaso. O oleiro, ele apanha o barro informe e dá a ele uma forma única e singular. E nós somos como o barro. Se abandonados à nossa própria sorte, somos como barro sem vida e sem forma. Deus é o oleiro, que toma esse barro, nós, em suas mãos, e faz dele o que ele quer. O barro é totalmente passivo nas mãos do oleiro.
Ele recebe a forma que o oleiro determina. O oleiro é soberano em fazer do barro o que lhe apraz. Foi Deus quem nos criou e nos deu forma. Ele é quem nos molda segundo o seu querer e para os propósitos soberanos da sua vontade. O barro não pode rebelar-se contra o oleiro, nem fazer a sua própria vontade. Cabe ao barro sujeitar-se humildemente ao propósito do oleiro. Entenderam? Cabe ao barro sujeitar-se humildemente ao propósito do oleiro. Isso significa, cabe a nós sujeitarmos-nos humildemente ao propósito de Deus. Em segundo lugar, o oleiro dá beleza ao vaso. O oleiro não apenas dá forma ao vaso, mas também beleza. A peça de barro é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno, vitrificada. E o vaso é uma das peças mais funcionais e mais bonitas que nós temos em nossas casas. Nós somos feitura de Deus, criados por Deus. Somos o seu poema mais belo, entendeu? Roger, Lorenzo, Júlia, Isadora e Bernardo entenderam? Nós somos feitura de Deus. Nós somos belos, o poema mais belo de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a sua herança. Nós somos a sua delícia. Deus não apenas nos criou, mas também está nos modelando e nos transformando na imagem de Cristo. Deus está trabalhando em nós e nos refinando até que a beleza de Cristo seja vista em nós. Nós somos santuário de Deus, habitação de Deus. A glória de Deus está nesse santuário. As digitais de Deus e a beleza divina estão estampadas neste vaso. A glória do vaso não está em seu material. Ele é barro. Mas o que tem dentro desse vaso é que lhe dá beleza. Jesus. Aí está a beleza desse vaso. Jesus. Em terceiro lugar, o oleiro, ele dá utilidade ao vaso. Normalmente fazemos distinção entre o que é útil e o que é belo, entre o que é necessário e o que é elegante. Um vaso é sempre útil. Ele é moldado para ser usado com um propósito. Nós somos salvos para ser vasos de honra. Um vaso, para ser útil, precisa estar limpo e sem rachaduras. Um vaso é usado para ornamentar, enfeitar alguma coisa, mas também para transportar algum conteúdo. Como vasos de honra, refletimos a glória do nosso Deus e transportamos um senso real da sua presença.
Assim como cada vaso é uma obra de arte singular, somos também obras-primas do Senhor. Ouviu isto? Você é uma obra-prima do Senhor. Não há ser humano que não seja útil e que não tenha o seu papel dentro do propósito de Deus. Não há ser humano que não seja único, dotado de linhas, cores, formas, totalmente distintas de qualquer outro. Deus não faz vasos em série. Cada vaso é singular, único. Em quarto lugar, o oleiro faz de novo o vaso estragado. O oleiro não jogou fora o vaso que se estragou na sua mão. Ele fez dele um outro vaso. Um vaso novo, conforme a sua vontade. Deus amassa, pressiona, estica e comprime. O trabalho da criação é constante. Deus não joga fora o vaso que se danificou, sabe? Por vaso que se danificou, nós temos que entender aquela pessoa que se perdeu dos caminhos de Deus. Aquela pessoa que fugiu de Deus. Aquela pessoa que está vivendo de um jeito diferente daquilo que Deus propôs para ela. Deus não joga fora esse vaso que se quebrou. Ele nos dá uma segunda chance, sempre. Nos oferece a oportunidade de recomeçar uma nova caminhada. Esse processo, às vezes, não é sem dor. Todavia, o resultado é glorioso. Deus quebra o vaso e faz dele um vaso novo. Deus amolece o barro, amassa-o, molda-o de novo e coloca-o no forno. Então, depois desse processo, renasce um vaso belo, útil, precioso, um vaso de honra para o nosso Deus. O nosso desejo, queridos Bernardo, Isadora, Júlia, Lorenzo e Roger, é que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que Ele possa moldar você. Que Ele possa criar e recriar você. Que Ele possa fazer de você alguém que sirva para a honra e glória dele. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Jesus Cristo. Amém. Neste momento, queridos irmãos, em resposta à palavra de Deus, nós vamos ofertar. As ofertas deste domingo são destinadas pela IECLB para a missão no Sino do Mato Grosso. Deus abençoe dádivas, doadores, também quem não puder contribuir.